Salve Maria. Terceiro capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, de São Luís Maria Guilhom de Montfort. A escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Neste terceiro capítulo, São Luís ele vai apresentar, então, o caminho que nós podemos distinguir a verdadeira devoção de uma falsa devoção à Virgem Santíssima. Ele vai apresentar, então, 7 pontos, 7 características da falsa devoção a Maria, que nós vamos, então, refletir um pouco para que possamos ver se nós nos encaixamos em algum destes aspectos, em algum destes perfis de falsos devotos. O primeiro dos perfis que ele apresenta é o do devoto crítico. É aquele que olha a devoção piedosa do outro, vê o outro que faz práticas de devoção, de oração, de busca das virtudes e está sempre a criticar, a ver defeito naquelas virtudes, naquela prática, naquela busca de santificação e de virtude que, como imitação de Maria Santíssima. O segundo aspecto, o segundo perfil que ele vai apresentar é o do devoto escrupuloso, que são aqueles que vão falar, olha, se nós honrarmos demasiadamente a Maria, nós estaremos colocando ela acima de Deus. Quando, na verdade, todas as vezes que nós honramos a Maria, nós não damos a ela jamais, em hipótese alguma, uma honra, uma glória maior do que aquela que ela deve receber. Nós, então, não podemos nunca nos atrever a dizer que nós estamos equiparando Maria a Jesus Cristo, seu Filho, ou então ao Deus Criador de todas as coisas. O terceiro aspecto que ele vai colocar é o aspecto dos devotos que estão presos exclusivamente às práticas exteriores. São aqueles devotos que não conseguiram ainda interiorizar toda a dinâmica de busca, de aperfeiçoamento, de uma vida toda ela pautada no Evangelho, sempre tendo em vista o exemplo de Maria Santíssima. O quarto exemplo de um devoto de uma falsa devoção são aqueles que são os presunçosos, que acreditam que porque usaram em algum momento o escapulário de Maria, porque rezaram o terço, porque tiveram em algum momento da sua vida uma pequena devoção à Virgem Santíssima, estão salvos somente por conta de ter essa pequena devoção, quando não foram capazes de sair do exterior e aprofundar na dimensão interior de uma busca sempre ela mais íntima, mais intensa, de aperfeiçoamento, de intimidade com Maria Santíssima. O quinto aspecto de um falso devoto seria a hipocrisia. Usar-se de Maria para esconder as suas imperfeições. Erros, todos nós os temos, e pecados também. Mas alguns se utilizam de Maria como um escudo para esconder as suas imperfeições. Então, ele vai dizer que este tipo de perfil de devoto é um devoto, então, que é um hipócrita, porque ele está sendo falso, ele não está sendo verdadeiro, nem mesmo com Deus, nem consigo e tampouco com a Virgem Santíssima. O sexto aspecto de um falso devoto são aqueles que são inconstantes. Começam as práticas de devoção, mas constantemente estão a deixar de lado. Rezam o terço no mês de maio, quando acaba o mês de maio já não rezam mais. Então, ele vai dizer que esse tipo de atitude de inconstância na vida espiritual é muito perigoso e se trata de uma falsa devoção. O sétimo aspecto de um falso devoto são aqueles interesseiros, aqueles que só se lembram de Maria no momento em que estão passando por alguma dificuldade, seja uma enfermidade, um problema financeiro, uma situação de conflito dentro de casa, e aí se lembram de Maria e procuram a ela recorrendo para que ela possa solucionar os seus problemas. São Luís ele vai falar que nós precisamos viver desinteressadamente a nossa devoção a Maria. Nós precisamos estar unidos a ela independentemente de qualquer situação, seja ela boa ou seja ela ruim. Ele vai dar o exemplo, inclusive, de que nós precisamos estar unidos a ela, tanto nas bodas de Caná, como também unidos a ela junto ao Calvário de seu Filho. Então essa é a primeira parte. A segunda parte ele vai então nos apresentar o itinerário de 5 aspectos de uma verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Então, o primeiro aspecto de uma verdadeira devoção à Virgem Santíssima é uma devoção interior. Os gestos exteriores de recitar o terço, de carregar a cadeia de Nossa Senhora, de rezar o ofício da Imaculada, são gestos
exteriores, mas eles estão enraizados, eles estão fundamentados numa prática, numa busca de virtude, que nós estamos completamente devotados a Maria. Nós olhamos para ela como um modelo segundo o qual nós queremos viver a intimidade com Deus. O segundo aspecto é uma devoção terna. Nós temos afeição a Maria por ser a mãe de Deus e por ser também a nossa mãe. Então nós estamos totalmente vinculados a ela, unidos como alguém que verdadeiramente ama a Maria e ama a seu filho Jesus Cristo. O terceiro aspecto de uma verdadeira devoção é a devoção santa. E neste ponto eu gostaria de que você que tem aí o seu livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, você que talvez já baixou o seu arquivo de PDF, poderá ler comigo o número 108 do Tratado da Verdadeira Devoção, que vai dizer o seguinte, quando ele vai tratar sobre uma devoção santa. Uma devoção santa leva uma alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem, principalmente sua humildade profunda, sua contínua oração, sua obediência cega, sua fé viva, sua mortificação universal, sua pureza divina, sua caridade ardente, sua paciência heróica, sua doçura angélica, sua sabedoria divina. Aí estão as 10 virtudes principais da Santíssima Virgem. Então, São Luís ele apresenta aqui 10 características, 10 virtudes principais de Maria que nós devemos nos espelhar para ter uma devoção santa. Este é o terceiro ponto. O quarto ponto ele vai dizer que deve ser uma devoção constante. Por quê? Não por mérito nosso, mas por graça dela, ela nos alcança graças diante de Deus para que nós possamos ser fiéis aos propósitos que nós fazemos. E que a devoção ela vai sempre crescendo, o amor ele vai sempre crescendo. O gesto de ternura e de cuidado para com Maria cresce pouco a pouco na nossa experiência de fé, na nossa experiência de espiritualidade. Então, nós vamos continuar, nós vamos crescer. E ele vai dizer que o quinto ponto de uma verdadeira devoção é o desinteresse. Não está interessado nos méritos, nas graças que ela pode nos alcançar, mas faz tudo por amor, por carinho, por compaixão, por bondade. Não está preocupado com o que vai receber em troca de rezar ou não o terço, de ser ou não um escravo da Virgem Santíssima. E aí depois, na sequência, ele vai apresentar práticas internas e práticas externas que nos ajudam a viver a intimidade com Maria, a viver a nossa devoção. Basicamente, as práticas internas. Honrá-la acima dos anjos, meditar as virtudes de Maria, contemplar as suas grandezas, fazer atos de amor e de louvor a Maria Santíssima, invocá-la constantemente de modo muito cordial, unir-se constantemente a ela e oferecer tudo aquilo que formos fazer através dela para que seja feito da melhor forma, o desejo constante de agradá-la, começar e acabar todas as coisas por ela, nela, com ela e para ela. Então essas são as práticas interiores, aquilo que nós podemos no nosso dia a dia fomentar, trabalhar para crescer o nosso amor, a nossa intimidade com ela, nessa verdadeira devoção que deve ser uma devoção interior. Mas também, não menos importante, existem aquelas práticas exteriores que você poderá encontrar no ponto 116 do Tratado da Verdadeira Devoção, onde ele vai elencar 12 exemplos de características, de práticas que nós podemos vivenciar a nossa experiência de devoção. São a resta do Santo Terço, cantos marianos, honrar a Virgem Santíssima trazendo flores à igreja, construindo monumentos em sua honra e outros exemplos que nós podemos encontrar, que você poderá, ao ler o Tratado da Verdadeira Devoção, encontrar. No ponto 119, São Luís ele vai dizer o seguinte, para concluir este terceiro capítulo. O essencial desta vocação consiste no interior que ela deve formar.
e por este motivo não será compreendido integralmente por todo mundo. Alguns hão de deter-se no que ela tem de exterior, e não passarão avante. A estes serão o maior número. Outros, em número reduzido, entrarão em seu interior, mas subirão apenas um degrau. Quem alcançará o segundo? Quem se elevará até o terceiro? Quem finalmente se identificará nesta devoção? Aquele somente a quem o Espírito de Jesus Cristo revelar este segredo. Ele mesmo conduzirá a este estado a alma fiel, fazendo-a progredir de virtude em virtude, de graça em graça, de luz em luz, para que ela chegue a transformar-se em Jesus Cristo e atinja a plenitude de sua idade sobre a terra e de sua glória no céu. Em outras palavras, São Luís está dizendo que muitos vão se propor a viver a verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Alguns vão se apegar exclusivamente aos gestos exteriores. Outros vão progredir e vão alcançar graças de subir os degraus desta devoção. Mas somente vai viver profundamente essa devoção à Maria Santíssima aqueles que estiverem verdadeiramente unidos a seu Filho Jesus Cristo. Que nós possamos pedir então a Maria, neste dia, a graça de que estarmos unidos a seu Filho Jesus e de vivermos profundamente esta devoção ao seu Imaculado Coração. Salve Maria!